Bom dia, amigos. Feliz novo ano. Feliz 2022 para todos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês em mais uma palestra do Grupo Espírita Amor e Luz e a presença do nosso querido companheiro Vitor Hugo Menino, que está aqui conosco. Muito obrigada, Vitor Hugo, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né? E para iniciarmos, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Após a minha leitura, nosso companheiro Oswaldo fará a prece inicial, e então daremos início à nossa palestra de hoje, que é Recomeço com Jesus. Vitor Hugo Menino, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Então vamos lá, a nossa leitura da mensagem 45. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nulo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Então, meus amigos, essa foi a mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. E quanto oportuna é essa mensagem, né? Logo no início do ano, esse lembrete de cuidarmos do nosso corpo, nosso jumentinho. Então, Oswaldo, sua prece. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de um novo dia, um novo amanhecer, assim como um novo ano. Obrigado pela oportunidade de termos a tecnologia, mais uma vez, usando aqui para nossos estudos, juntamente com o Vitor Hugo, a Ana Lu, que são presenças em minha vida, assim como todos os outros ao meu redor, papai, mamãe. Amo vocês, papai, mamãe, meus irmãos e a todos os familiares. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos presentes nesse novo ano que se inicia. Sabemos que é apenas representativo, porque podemos começar o nosso novo amanhecer a cada dia, e a cada dia representa para nós uma nova oportunidade de melhorarmos o nosso ser, melhorarmos a nós mesmos moralmente, espiritualmente. Ajude-nos, Senhor, para que tenhamos força para sempre seguir a lição que Jesus nos ensinou de amar ao próximo como a nós mesmos, e também a lição de que sem a caridade não há salvação. Portanto, fortalecei-nos para que sempre possamos estar presentes com essa mentalidade. Obrigado ao Vitor Hugo, obrigado, Ana Lu, obrigado a todos os que estiverem presentes e também aqueles que poderão ouvir as abençoadas palavras que o nosso amigo irá nos trazer. Por tudo que nos permite, por mais um dia, pela vida, obrigado, que assim seja. Vitor Hugo, amigo, agora é com você. Muito obrigada. Eu vou pedir uma ajudinha só para perguntar se vocês estão me escutando bem, que agora começou a chover aqui de
mais dá conta. Estamos escutando, sim. Escutamos a chuva de fundo, mas escutamos você perfeitamente. Então, assim, qualquer coisa, se em algum instante chegar a atrapalhar, você me avisa, que aí Sim. eu dou um jeitinho de fechar a porta. Vai ficar mais escuro, mas a gente se organiza aí. Estamos te escutando bem. Pode continuar assim. Obrigada. Tá bom. Perfeitíssimo. Muito obrigado pela gentileza. É uma alegria estar aqui. Um ótimo dia para aqueles que estão fora do Brasil. Uma ótima tarde para aqueles que se encontram nessas terrinhas de cá. Eu agradeço enormemente o convite da Ana Lu, a presença, a companhia do Oswaldo. Espero que a gente tenha, essa que é a minha primeira live do ano de 2022, espero que a gente comece com bastante alegria e com muito amor, transbordando dessa mensagem de esperança e vida que nos tem sustentado os passos e dirigido-nos à marcha evolutiva. Cada um no seu lugarzinho possa se sentir enormemente abraçado. Espero que a gente aprenda junto e tenha nesse instante mais combustível para nos fortalecer diante dos nossos desafios, diante das nossas necessidades mais profundas, que a presença do plano espiritual se faça, conduzindo-nos a todos para que com muito amor a gente aproveite desse instante. Hoje nós iremos, de forma temática, pensarmos aí no recomeço desse ciclo, 365 dias, na verdade já são agora 364, que nós teremos pela frente, como esse novo ciclo que se inicia. A natureza, no seu, na sua grande engenharia, fala-nos da riqueza desses ciclos, aonde, a gente tem início, meio e fim. O ciclo começa, tem o seu ápice e depois prepara para despedir-se, dando a possibilidade de que outro venha, então, ocupar e trazer as suas lições. Cada ciclo é como que, pois, muito especial, porque é preciso reconhecermos em todos nele o investimento divino, da divina providência que nos assiste e nos acompanha os passos, e que segue velando pelos nossos caminhos, abençoando para que verdadeiramente, cada vez mais, a gente cresça, se engrandeça, se aprimore e se aperfeiçoe. A nossa existência é como um grande ciclo, né? A existência material é um importante ciclo dentro de um ciclo maior, que é a imortalidade do espírito. Então, a gente poderia dizer que nós, somos constituídos desses ciclos, os quais a gente está cada vez mais aprendendo, e dentro desse ciclo maior da imortalidade existe esses ciclos da vida física. A gente já teve muitas, vamos ter pela frente um bocado ainda, e é a partir dessas experiências, dessas vivências, que a gente vai avançando, trabalhando coisas em nós muito importantes. E diante desse ciclo da existência material, da experiência física, nós precisamos considerar que cada ano, é também um ciclo, a gente pode colocar como um ciclo, cada ano representa um tempo aí de oportunidades, de aprendizado, e cada um desses anos dentro dessa existência como um todo vão construindo o que a gente pode chamar dessa personalidade que nós somos. Cada período é muito importante, mas a gente poderia, ao invés de falar dos anos, que a gente conta tanto que eles são tão importantes, porque, de certa forma, esses anos, eles organizam a nossa vida, que no Brasil, por exemplo, com 18, a gente começa a ter uma série de responsabilidades, abre-se outras tantas possibilidades. Quando a gente já vai ficando mais velhinho, essa data também é importante para muitos aspectos, mas
tirando a questão da idade, a gente poderia dividir a existência material em ciclos, como da infância, da juventude, vida adulta e né, caminhando para a velhice, para esse amadurecimento já que precede o túmulo. A gente pode, então, ter igualmente essa dimensão de ciclos. Isso vai depender do referencial e como a gente queira dizer. Mas culturalmente, para nós, né, que nos encontramos aqui sob a influência do Ocidente, esse 1º de janeiro, ele é um momento de expectativas e esse início de ano, ele é como que esse êxtase nosso, né, de prenúncios, de planejamentos, de coisas, porque caminhando para o final do ano, a gente já começa a entrar num clima aí de pensar um pouquinho como que foi as coisas, a chamada retrospectiva, e aí a gente começa perceber o que que a gente fez, deixou de fazer. Tem pessoas que fazem, né, muitas empresas fazem balanço, veem as metas, como que foi, o que que deixou de cumprir, o que que deu para cumprir, o que que superou as expectativas no cumprimento. A gente igualmente deveria ter essa mesma gerência com a nossa vida, né? Pensar nos propósitos espirituais, como é que será que a gente está lidando com tudo? Será que nós estamos conscientes da jornada? Porque a gente, e aí, muito importante a gente pensar, o Natal, que representa o nascimento, ele fala igualmente da nossa encarnação. A gente nasceu, estamos aqui na Terra e a partir disso é preciso reconhecer que a gente não encarnou à toa, não nascemos à toa. A gente veio, conforme os Espíritos vão dizer, com objetivos aí, vamos dizer, definidos do ponto de vista espiritual. A gente tem uma série de necessidades que a gente se atentou a elas em planejando a nossa vinda, planejando a nossa vinda. E cada ano precisaria ser um instante de conexão com esse projeto espiritual, porque estar aqui, estar diante de tantas pessoas, diante de tantos corações, para nós, a cada momento deveria ser um instante de agradecer, um instante de máxima é, animação e alegria dos nossos corações, que encarnar significa dar mais um passo para alcançarmos a perfeição, para estarmos mais próximos do nosso lugar na criação, mais próximos dessa comunhão com o Criador. Cada encarnação a gente poderia contabilizar nessa direção, né? Só que nem sempre a gente, no decorrer da vida, a gente mantém essa coesão de propósitos, a gente se atém a esses objetivos benditos que, de certa forma, nos animaram. Ô, James, meu cachorrinho tá aqui chorando, tá? Ajuda eu aí. Desculpa. Mas a cada novo ano, né? Uma postura correta é cada vez mais a gente pensar, poxa, de certa forma, é preciso pensar do tempo que passou e desse que vai vir, que nesse balanço da encarnação, como será que a gente está, que tendências que a gente está alimentando, cultivando, vícios que a gente está tendo das demais ordens, que de certa forma a vida nos convida a repensar como que tem sido as nossas relações, a gente saldo tá positivo, mais amizades do que inimizades, como que tá o relacionamento familiar, como que tá as nossas relações afetivas, é preciso, né, esse olhar, né, de gestão, porque senão a gente vai num embalo aí desgovernado e a gente acaba perdendo um pouco de tempo nessa jornada, avançando por estradas um tanto que difíceis. Fazer o balanço com esse olhar é importante. A gente só pode começar quando de fato a gente fecha um ciclo, né, e inicia outro. Muitos de nós a gente vai assim, igual aquele carro assim, está simplesmente preocupado em acelerar. E aí vai numa toada,
sem se preocupar com sinais, sem se preocupar com as leis de trânsito, com as regulamentações, e desgovernado, as chances dele acidentar-se, de colocar a vida de outras pessoas em risco é muito grande. Então, nessas circunstâncias, é preciso reconhecermos que a encarnação, a vida, diante dessas expectativas que a gente cria de futuro, pedem-nos, sobretudo, uma revisão de presente, do passado, para esse ajustamento e reajustar. Se a gente não tem essa dimensão cíclica, né, dos ciclos, infelizmente, é, o nada adiantará os anos virem, né, se o nosso psiquismo, se a nossa forma de lidar com o tempo não for essa. É preciso cada vez mais cultivarmos essa sensibilidade para gerirmos a nossa existência, porque a gente age muitas vezes sem esse planejamento, ou muitas vezes tem esse planejamento, mas não se atém às minúcias que precisa ter. Encarnar não é simplesmente ganhar o corpo, mas é assumir compromissos de bem, é assumir os compromissos de bem, que de certa forma a gente percebeu antes de estar aqui na Terra. E é pensando nisso que iniciar esse 2022, né, no calendário nosso aqui, né, porque tem outros calendários e talvez para outras tantas pessoas vão comemorar, né, anos diferentes dos nossos. Eu vou ter que danar mais uma vez o cachorrinho aqui que tá chorando demais. Espere só um instante. Desculpa. Então, quando a gente vai modulando a nossa mente, o nosso psiquismo, realmente a gente vai experimentando mais profundamente essa sensação dos ciclos. Quando a gente vai assumindo uma postura de gerência, né? De olhar, peraí, o que deu certo, o que não deu, o que deu realmente foi muito bom, o que não foi. Quando a gente vai fazendo esse balanço geral, nós vamos tendo condições de recomeçar. Somente quem recomeça, quem fecha um ciclo e se dispõe a começar outro. Quem tem condições de olhar para o passado e perceber aquilo que aconteceu. Porque quem não reflete e medita na própria vida, naquilo que tem feito, em vão, né, em debalde, como no dizer de Emmanuel, passarão-se os anos. Ano novo representa igualmente essa postura interna da nossa intimidade. E o nosso intento aqui hoje é pensarmos justamente um pouquinho sobre esse recomeço, a partir de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, uma mensagem que traz o título Recomece, Renasce Agora. Renasce Agora. Em que Emmanuel ele vai comentar uma passagem de Jesus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que está no Evangelho de João. E antes da gente pensar na mensagem que Emmanuel trouxe, é preciso a gente lançar mão desse contexto, né, em que a passagem se deu, que Jesus disse isso, por que que ele falou isso, quais condições isso ocorreu. E no Evangelho de João, nós vamos encontrar ali o encontro de Jesus e de Nicodemos. São dois corações que vão conversar um bocadinho. Nós vamos ter mais detalhes desse diálogo a partir do Boa Nova, no capítulo 14, a lição de Nicodemos. Esse capítulo em específico ele está dividido em dois, né? Uma parte que Jesus está com Nicodemos e outra que ele está com os discípulos. E a gente vai se ater mais, sobremodo, à primeira parte, né, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, porque
Nicodemos, ele resolve ir visitar Jesus. Imaginemos assim que naquela época, né, os fariseus, né, Nicodemos era um fariseu, vamos dizer assim, os fariseus era como se fosse um partido político religioso daquela época, uma seita assim muito importante, muito atuante ali diante do povo, no templo e tudo mais. E Nicodemos, em sabendo de Jesus, ele resolve, né, ele resolve visitá-lo. De certa forma, o Cristo estava ganhando assim, sendo mais conhecido, a sua mensagem estava sendo cada vez mais divulgada e, de certa forma, estava chamando a atenção de muitas pessoas. E os fariseus não foram diferentes. Claro que cada um, né, que escutava o que Jesus trazia se colocava de alguma forma. Alguns positivamente, outros negativamente, e os fariseus, em grande parte, eram os que, de certa forma, tinham um pouco de ciúme, até inveja. Acho que inveja de Jesus, porque ele passou a ser o centro das atenções e, e ele começou a realizar muitas coisas que os fariseus, de certa forma, não conseguiam, assim, não porque não eram capazes, mas porque pela tão somente as preocupações que adotaram, é, eles acabavam que não alcançavam. Então as pessoas enalteciam Jesus, e isso de certa forma preocupava muito eles. De certa maneira, eles não se sentiam muito à vontade. Imaginemos assim, hoje, né? Tem pessoas num determinado cargo, aí chega alguém com determinado, realizando determinado trabalho e começa a ser alvo de comentário, de enaltecimento, os outros podem, os que estão há mais tempo ali, se sentir um pouco ameaçados. E os fariseus, né, eles mostravam um olhar para Jesus, tanto que não muito amigável, porque realmente Jesus era muito bom. E, e eles sentiram um pouco, né, disso. Eles sentiram um pouco disso. E Nicodemos resolveu, então, é, Humberto de Campos vai dizer assim, entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. E aí, numa noite, né, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, esse doutor da lei, esse conhecedor dos ensinamentos das escrituras sagradas, ele vai procurar o Cristo. E assim, imagina, né, o medo dele ser visto tendo aquela atitude, porque a seita farisaica era quase que unânime em relação ao Cristo. E aí ele vai fazer uma coisa dessa. Era um tanto que, para ele, né, ele não queria ser alvo de atenção e nem de comentários. Mas ele se dispôs, portanto, a ir de encontro ao Cristo. E ele vai chegar numa postura um tanto que curiosa. Humberto de Campos narra assim: após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz de assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E aí, né, olha, Nicodemos foi bastante cuidadoso com as palavras, mas ele em si não reconhece a grandeza de Jesus por quanto Jesus era, né? Mas ele ele estava atento ao que Jesus estava realizando. Então, né, observemos que Jesus curava, entre outras coisas, e de certa forma isso impactava muito a mentalidade geral. Então ele está chamando
Jesus de mestre, está reconhecendo que ele tem uma integração, né, com, com o Criador por causa daquilo que ele está fazendo, né? Ele mesmo não conseguiu perceber o Cristo, ele mesmo não conseguiu visualizar o Mestre. Ele está indo pelas atitudes, pelos sinais. Isso mostra um ponto muito interessante, porque, né, quase sempre, né, quando a gente pensa na questão da religião e tudo mais, a gente, por vezes, e principalmente a figura de Jesus, quase sempre a gente se vê distante dela, né? E como o nosso tema hoje é recomeço com Jesus, é preciso a gente pensar um pouco mais nesse grau de intimidade que nós estamos construindo diante da nossa existência. Será que a gente tá sendo como o Nicodemos? Porque às vezes a gente reconhece a espiritualidade pelos benefícios que ela nos presta, mas a gente mesmo não tem uma ligação mais forte. Às vezes a gente reconhece, enaltece os espíritos de luz quando eles nos tiram aquela dorzinha de cabeça, quando o passe dá certo e aquele mal-estar passa, quando alguém estava em processo obsessivo e é curado. Mas e aí, será que fica restrito a nossa espiritualidade a esse plano dos sinais? Porque é preciso uma intimidade mais viva. Observemos a mulher com fluxo de sangue. Ela procura o mestre com a plena confiança de que né, é, ele, na sua grandeza, poderia auxiliá-la. Ela se movimenta reconhecendo nele alguém muito bom. E aí, né, quando a gente vai observando esse diálogo aqui de Nicodemos, Jesus, em analisando a circunstância, tendo uma ciência perfeita daquilo que, de certa forma, se passava no coração de Nicodemos, porque ele foi respeitoso, né? Ele estava com as suas ressalvas e tudo, então aquela coisa ainda meio xoxa, vamos dizer assim, eu vim perguntar, né? Vamos ver o que que ele vai falar. E Jesus sorri bondosamente para ele e fala: olha, Nicodemos, primeiro que tudo, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deveria ter sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Parece até muito curioso, né, a questão. Aqui, Jesus chama ele para um nível de profundidade. Ele até então tinha raciocinado, mas Jesus convidava ele para sentir, para estar atento. E diante, né, daquilo que ele queria saber, porque atentemos-nos a um detalhe aqui. Por que que ele quer saber sobre o reino de Deus? Porque quando Jesus começa as pregações, a primeira coisa que Jesus faz é falar sobre o reino de Deus, a proposta dele. Ele veio, né, instituir o reino divino no coração humano. Então ele queria ter noção. É tipo aquela sondagem, né? Vamos ver as intenções dele. E aí, de certa forma, o Cristo traz para ele nessa dimensão, olha, é preciso nascer de novo. E no Evangelho de João, como também aqui no Boa Nova, a gente vai ter uma pergunta de Nicodemos, uai, como é que dá para nascer de novo? É um homem sendo velho, vai entrar ele de novo no ventre? Porque ele foi pelo viés tão somente material, a sua atenção estava centralizada no aspecto muito material. E nessa hora, né, Jesus, no Evangelho de João, vai falar acerca do nascer da, da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Então, essa resposta de Jesus, ela é muito importante, porque ele, ali naquele momento,
para, né, ver o reino divino, para penetrar o reino divino, é preciso, antes de qualquer coisa, renascer da água e renascer do Espírito. A água, quando a gente vai observar na simbologia antiga, né, e até se a gente voltar no Gênesis, ela vai estar muito ligada à matéria, né, representando a matéria. Naquele momento, Jesus traz dois tipos de renascimento que precisam ser feitos. É o renascimento da água, que é o renascimento da matéria, que seria a encarnação, e o renascimento do espírito, que é essa renovação, essa transformação, não só encarnar no novo corpo, mas igualmente a gente precisa se transformar. Não só a multiplicidade das existências, a reencarnação, mas igualmente a transformação do ser. É a partir dessas duas coisas, da água e do espírito, né? Das reencarnações e das transformações que a gente opera, é que a gente vai poder ver o reino de Deus. Só que aqui é preciso a gente considerar um outro aspecto dessa questão. Jesus diz que se o homem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus, nas suas pregações, né, na sua mensagem, ele faz uma diferença entre ver e entrar no reino de Deus. Entrar no reino é diferente de ver o reino. Então, o ver e o entrar são dois processos curiosos que a gente precisa se atentar. Entrar, né, é você realmente estar na posse dele. Ver é você penetrar a beleza, estar mais próximo dessa conexão, mais vinculado. E quando a gente, trazendo para o pensamento espírita, né, visto que a proposta do reino de Deus é da perfeição. Então, Jesus, em falando da água e do espírito, ele está falando, né, da reencarnação e da transformação da alma. Mas, no caso de ver e entrar, o que são os significados? Entrar seria atingir a perfeição, né? É quando o espírito ele já chega a esse patamar onde não existe nele nenhuma mazela, nada mais que o caracterize, né, nessa imaturidade, infantilidade, mas de alguém maduro, desenvolvido nos seus potenciais do sentimento e do raciocínio. Aquele que entra, ou seja, aquele que toma posse, que verdadeiramente está ali diante do reino divino, que entra nele, é o que atingiu a perfeição. Mas nós, com as nossas transformações, cada degrau que a gente sobe, cada propósito de bem que a gente assume diante das novas das encarnações, cada ciclo que a vida vai nos concedendo, a gente vai podendo vislumbrar, vai podendo entender, compreender a grandeza, entender o significado, porque o nosso querido amigo, Nicodemos, ele estava preocupado, né? Ele estava, olha, eu estou interpretando, eu interpreto a lei e tudo, queria saber um pouco mais sobre esse reino de Deus, como é que você enxerga isso? E aí Jesus, né, dá uma deslocada no assunto e fala desse sentir. Cada vez mais que a gente, né, encarna, desencarna, e aí vai passando pelos processos de aprendizado, cada nova experiência vai nos permitindo uma nova compreensão acerca da jornada, uma nova possibilidade desse vislumbre do reino divino. Porque imaginemos uma construção. Cada tijolinho que você coloca, cada passo que você dá numa construção, você vai podendo ver mais a casa. Aqui é nesse sentido que, de certa forma, Jesus está trazendo para Nicodemos. Era preciso para ele entender aquela temática que o coração dele amadurecesse, que a alma dele se renovasse, que o espírito dele estivesse mais consciente, mais atento. Era preciso essa renovação, né? E é a partir desse versículo que Emmanuel ele vai construir a mensagem do Fonte Viva do Renasce Agora. Do Renasce Agora, que é a lição que a gente gostaria aqui de comentar um pouquinho. Ele começa assim: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular, desse renascimento, né, que Emmanuel está se referindo. Sucedem-se os anos com a matemática
com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Diante, né, de cada dia, são tempos, vamos dizer assim, a gente vai contar com as mesmas 24 horas de sempre, né? Os anos vão se suceder, mas o tempo é novo do ponto de vista que as experiências que nos aguardam são inusitadas, a gente não tem o conhecimento. A gente não sabe se a gente vai estar trabalhando em determinada empresa, tendo determinada profissão, as coisas podem mudar do dia para a noite, vamos dizer, as coisas, né, elas estão nessa mutabilidade muito grande. O mutável, as coisas mudarem, é o que a gente pode esperar. E diante disso, os dias vão, né, iniciando, tem o seu ápice e vão terminando. Esses ciclos se operam sobre a natureza. Esses ciclos se operam sobre a natureza. Os dias estão nascendo de novo, dando-nos a oportunidade de aprendizado e recomeço. É isso que Emmanuel começa a falar, olha, até diante da natureza a gente tem essa lição do nascer de novo. Igualmente o espírito é convocado a tal. Mas, né, e aí a gente precisa considerar qual que é o momento que verdadeiramente a gente consegue renascer. Qual que é o instante que verdadeiramente a gente consegue recomeçar. E aí nos atentemos aqui à história, por exemplo, aqui de Nicodemos. Será que com esse encontro com Jesus, ele conseguiu recomeçar a vida? Em qual instante ele conseguiu recomeçar os próprios passos? Porque não dependerá, né, do final do ano para que um ciclo se encerre e outro se inicie. São importantes essas datas, mas a reconstrução de nós mesmos, ela está ligada, de certa forma, com essa nossa maturidade que a gente vai adquirindo cada vez mais. E nesse particular, para Paulo de Tarso, o recomeço da existência começa quando verdadeiramente ele encontra um mestre às portas de Damasco. Naquele instante estava iniciando-se um novo ciclo. Para Maria de Magdala, o recomeço se dá quando ela encontra Jesus e Jesus a recebe naquele instante memorial, como está narrado no Boa Nova, no capítulo Maria de Magdala. Para Joana de Cusa, o recomeço se dá quando ela está com o mestre ali, tirando as suas dúvidas em relação ao casamento. Para Zaqueu, o instante de recomeço é quando Jesus fala: Zaqueu, desce dessa árvore que eu vou te visitar. O nosso recomeço, ele está alicerçado justamente a esse final de um ciclo e início de outro. Como os dias, né, eles têm essa construção perfeita, é preciso igualmente atentarmos ao que a vida solicita dos nossos corações. E é aonde a gente vai entendendo que para recomeçar, verdadeiramente, os nossos corações devem procurar esses pontos de conexão superior. Porque há algo no encontro com Jesus que a gente precisa reconhecer. Que a gente precisa reconhecer. Por que era tão significativa a presença do Mestre? Porque impactava de tal forma a intimidade dos corações. E aí, né, se a gente observar o psiquismo de Maria de Magdala, a alma dela
estava presa numa certa dimensão da própria personalidade. Qual? A das culpas, a dos remorsos. Ela estava jungida, ela estava conectada ao que há de mais raso no nosso psiquismo. São as nossas fragilidades. E Jesus auxiliou ela a mergulhar de tal forma, tão profundamente no coração, que ela conectou-se com uma parte que para ela era desconhecida. O Cristo nos leva a um degrau de profundidade do conhecimento de nós mesmos que a gente passa a reconhecer recursos que antes a gente não reconhecia. E ele nos ajuda a encontrar as ferramentas que antes a gente não estava tendo condições de encontrar. Porque o que ele faz é devolver a vida que a gente ainda não tinha encontrado. Ó, ele veio para aquele que se achava perdido de si mesmo. Então, quando ele encontra com Zaqueu vivia, ele existia do ponto de vista material, mas faltava nele, né? Ele tinha encarnado, um passo ele estava fazendo, mas faltava outro para que ele pudesse vislumbrar a grandiosidade da vida, para que ele pudesse ver a grandeza do reino divino. Faltava-lhe a transformação. E o Cristo é o grande ignitor dessa transformação, porque ele nos leva ao cerne do nosso ser para que a gente entenda o ponto de partida que a gente deva assumir. Ele vem fechar esse ciclo anterior, nos ajudar a perceber, né, o nosso passado sob um novo prisma, para que a gente reconheça a partir de então o que nos caberá trilhar. As pessoas eram levadas ao mais profundo do coração. Elas conheciam uma parte delas que parecia morta, né? Que elas reconheciam que depois parece que estava morta. E existia uma vivacidade nesses corações que era algo como que notável. Porque eles não conseguiam ser a mesma pessoa. Porque eles tinham acesso de tal forma a si mesmos que não mais as crenças limitantes e tudo mais da exterioridade da personalidade tornara-se o mais importante. Aquela nova percepção da vida oferecia a eles condições de lançar um novo olhar sobre as coisas. Então, o Cristo não mudou ninguém, mas auxiliou a mergulhar em si mesmo, porque a gente tem tanto medo, tanta culpa, tanta coisa, que a gente fica com medo, às vezes, de ter contato com o nosso eu mais profundo. E o Mestre veio fazer isso. Nessa viagem dentro de nós, ele veio ser essa ponte para que a gente, se conectando, reconheça a nossa natureza e a gente possa viver bem. Mas antes de qualquer coisa, é preciso se conectar. O tempo vai passar, mas como a gente está utilizando tudo isso vai depender de nós, dessa conexão profunda. Esse novo olhar sobre si mesmo concedeu a cada um deles um novo olhar sobre a vida. Porque quando a gente vai se conectando com determinadas partes dentro de nós, a gente vai acordando potenciais que antes estavam adormecidos. E aí, de fato, a gente recomeça. Aí, de fato, a gente recomeça. A gente reinicia, a gente se transforma. Porque para ver o reino divino, para cada vez mais percebermos, porque o reino divino é o símbolo máximo da felicidade. Para que a gente possa começar a vislumbrar essa felicidade, é preciso transformação. Para que assim, construindo essa
essa virtuosidade a cada dia. A gente, né, uma casa, ela é fruto de um trabalho pequeno. E aqui é importante a gente considerar cada esforço que a gente faz, cada passo que a gente está construindo a felicidade. Porque a casa que você constrói, né, ela é fruto desses pequenos passos. E cada esforço tem a mesma função que todos os outros, porque não dá para tirar nenhum. Não dá para tirar o alicerce, acabar. Todos eles vão determinar essa construção. Então, cada esforço que a gente faz, a gente está conquistando um pouquinho dessa felicidade. Ela está ficando mais presente, porque o nosso mundo interior está sendo construído. E para tanto, é preciso desenvolvermos cada vez mais essa nova mentalidade de reflexão, de meditação acerca de nós mesmos. Só que para conseguirmos delimitar bem os nossos ciclos, sem o mestre, nós poderemos muitas vezes até tentar, mas nunca conseguir verdadeiramente a orientação devida. Porque Jesus é aquele, não é engenheiro de obra pronta, é quem conhece o processo. Na Terra, nenhum outro ser, por mais que tenhamos filosofias e tantas outras psicologias, são processos que alcançaram até certo ponto, mas que ainda não representam a totalidade. Ajudam verdadeiramente, mas ainda não representam uma visão. As ciências estão se desenvolvendo a cada dia. Não estão prontas e acabadas. O evangelho não é a voz de quem está ainda tentando entender a vida. O evangelho é essa vida à nossa disposição. Como a gente vai se colocar vai depender da gente. Mas para que todos esses ensinos tenham a excelência que precisam ter, é preciso encontrarmos conosco mesmo. E Jesus foi quem mais soube auxiliar as criaturas a se encontrar. Por isso, a presença dele é realmente um presente nos nossos passos, porque significa, né, alcançar, assim, é um anseio muito grande do meu coração, desfrutar da presença dele, ter esse encontro com ele, porque todo mundo que teve verdadeiramente nunca mais foi a mesma pessoa. E é a partir disso, né, que a gente vai iniciando novas perspectivas, não de perfeição, mas de verdadeira construção. É igual uma casa. A cada passo que você vai dando, a casa vai ficando mais perto. A gente vai vendo esse reino divino. Vai ficando mais integrado a essa realidade. No plano espiritual, nós nos conectamos uns aos outros pela frequência, vibração da nossa intimidade. Quanto mais a gente se constrói bem, mais a gente se eleva. Cada momento, cada experiência vem nos ajudar nesse particular, cabendo-nos o aproveitamento. Esse recomeço pode começar na metade, no início, no final do ano, mas depende dessa postura, desse poder de decisão nosso. Mas que antes, né, de bem reorientar os nossos passos, a gente precisa ter essa conexão profunda, que nos ajudará a nos perceber muito além do que todas as limitações que a gente se percebe. É um encontro realmente libertador. Recomecemos procurando, né? Talvez ainda tenhamos dificuldade na conexão legítima com o Mestre, mas comecemos nas nossas meditações e orações, nas nossas atitudes,
mergulhemos na essência da vida que Ele nos trouxe, aproximando-nos, para que assim o nosso psiquismo e o nosso espírito estejam mais alinhados, mais conectados com Ele. Obrigado pela paciência e misericórdia de vocês estarem aqui comigo. Eu chamo agora a Ana Lu e o Oswaldo para estarem conosco. Muito obrigada, Vitor Hugo Menino, por esta mensagem tão linda que você nos trouxe hoje, essa reflexão tão importante, né? E eu vou colocar aqui, né, em nossa tela, um comentário da Soleane Barcelos, e ela fala: começar o ano te ouvindo é um presente de Deus, né? E eu concordo com essa amiga, porque palavras tão lindas, com tanto amor, fazendo uma reflexão tão importante, não apenas sobre o novo ano, mas sobre a bênção de cada dia, né? E como você colocou tão oportunamente, né? E é nesse cada dia que nós podemos construir essa casa interior, né? Cada tijolinho por tijolinho, né? Isso, se nós olharmos para dentro de nós. E eu achei interessante que essa sua mensagem complementou também a palestra do domingo anterior da nossa companheira Cláudia Verdini, né? E quando ela disse: olhar para fora é sonhar, olhar para dentro é despertar, né? E como Jesus facilitou, né? Como você mesmo colocou aqui, esse olhar para dentro de nós, né? O autoconhecimento, a análise, que é tão importante para que nós possamos caminhar na jornada evolutiva. Muito obrigada, muito obrigada. Oswaldo, você gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar só que agradecer primeiro, né, o Vitor e dizer que, né, que, como ele estava falando, né, que na lição, né, lição de Emmanuel, né, que é 46 do Fonte Viva, e, aliás, 56, e ele falou que não só a cada dia, né, mas a cada hora a gente tem a oportunidade, né, que é como o título da lição, da nossa palestra hoje, né, era Recomeço com Jesus, né, aí Emmanuel fala que nós temos essa... A cada hora, né, a gente tem essa oportunidade portadora de reajustamento. Então, a cada minuto a gente pode renovar com Jesus. Muito obrigado a sua lição, fiquei bem compenetrado, você me cativou bastante pela mensagem que você trouxe, né? A mensagem em Jesus, e essa mensagem de recomeço é o que nós precisamos, né? Sempre com Jesus. Muito obrigado. E agora eu vou pedir, não, mais uma vez, desejar a todos os amigos aqui presentes e a toda a humanidade, né? Um ano de recomeço com Jesus, né? E de muita luz, de muita paz, de saúde, que nós também precisamos, né? E muito amor, principalmente amor. E eu gostaria de pedir, tem aqui um comentário da Maria do Amparo Rocha, e ela fala: menino, vem aí Uberaba, você fica na minha casa. Ela aqui expressa a vontade de conhecer pessoalmente, né, o Vitor Hugo Menino, e eu expresso também essa vontade de um dia recebê-lo aqui em nossa casa, nos Estados Unidos, mas em presença física, né? Então é isso. Eu vou pedir agora que o nosso companheiro faça a nossa prece final, né? Muito obrigada a todos. Obrigada. Vamos lá. Eu sou mais do que agradecido pelas boas vibrações, pelo carinho e a misericórdia de cada um estar aqui. Dentre tantas pessoas que esteve aí conosco, saudar em especial a nossa mãezinha Soleana, né? O Gésler, o nosso irmãozinho do coração, meu papai também. Fico imensamente agradecido ao convite para Uberaba, não vou descartar de jeito nenhum, espero que dê certo. Será uma alegria profunda estar com a senhora, viu, Dona Maria? Vamos para a nossa prece. Jesus, voltamos-nos o olhar a Ti. Gostaria de orar. E se o Senhor puder,
me acompanha na prece. Vamos somar juntos as nossas melhores e mais profundas vibrações. Quero agradecer a misericórdia dos irmãozinhos que estiveram conosco nessa live, que nos acolheram aqui diante das nossas imperfeições, diante da nossa pequenez, que nos escutaram do coração. É uma alegria para a gente receber esse voto de confiança e ter a companhia de cada um. Eu peço, mesmo reconhecendo a minha pequenez, o Senhor leve a cada um em particular um abraço de luz, em que sintam a grandiosidade da tua bondade, sintam o refrigério mental e emocional, a calma e a serenidade, a paz e o entendimento, transbordar a intimidade de cada um. Como bendito médico das nossas almas, ajudai-nos, Mestre, nós que ainda somos almas tão feridas e que temos ainda tantas dores para curar, que encontram-se gritando dentro de nós. Ajuda-nos com as pomadinhas dos sentimentos a fazermos o trabalho de cura. Guia-nos para que esses medicamentos benditos da espiritualidade maior possam auxiliar-nos à intimidade, a acalmar muitas vezes as ansiedades, os desesperos, os descontentamentos e tantas outras experiências humanas que são marcadas ainda pelo par da frustração e da desilusão. Ensina-nos a recomeçar, a darmos cada passo contigo, tu que és o nosso divino amigo e que estás a nos amparar. Diante desse novo ciclo, novo ano, nosso desejo é que verdadeiramente possamos estar mais conectados com os propósitos superiores, essa gente boa do mundo maior que tem tanto nos ajudado. A cada dia que a gente possa mais consciente firmar as nossas necessidades de perdoar e amar, indo de encontro à humildade, fazendo o possível para desconstruir esse orgulho e esse egoísmo que ainda em nós estão tão fortemente alicerçados. Cada passo, cada dia, cada momento, cada hora, cada segundo possam ser experiências vivas a vibrarem nos nossos espíritos, ajudando-nos a recomeçar. Fica conosco, Jesus. Fica com os nossos corações sempre. Que assim seja.